Boa noite, entrando agora, vou chamar o doutor André Camilo aí. Tudo bem com vocês? Como que está? Boa noite, boa noite. Tudo bem? Ó, minha mãe entrou aí agora, estou aguardando o doutor André. Vamos aguardar ele entrar na nossa live para a gente estar batendo um papo aí, aguardando ver se ele já conecta lá para a gente iniciar a nossa conversa. Doutor André já entrou. Doutor André, só aceitar o convite para que a gente comece aí a nossa live. Já te mandei o convite, vamos esperar um pouquinho. Vocês estão acompanhando, né? E eu falo para você que está acompanhando a live, você está aí justamente clicando aqui, mandando os aviãozinhos, curtindo aqui, para que o nosso alcance possa aumentar, né? Vamos aguardar, parece que o doutor André está com dificuldade lá. Boa noite, doutor. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Vamos lá. Está de som aí. Tá excelente. Deixa eu pôr aqui o fone e ver se eu melhoro aqui o som. Doutor? Tudo tranquilo, Márcio? Como é que tá, colega? Tudo bem? Tudo tranquilo. E o doutor, como que tá? Estamos na correria, né? Mas Falar, tá pessoal, tudo que bem. está assistindo. Eu e o doutor André, nós nos conhecemos de algumas convenções que são realizadas lá em Brasília. O doutor André, para quem não conhece, ele é advogado, especialista justamente na área de direito público, direito administrativo, e ele é advogado da UVB. Para quem não sabe, a UVB é uma organização, é uma união de vereadores a nível de Brasil. Doutor André, primeiramente, boa noite. Queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a UVB aí, para quem está nos acompanhando, o que é, na realidade, a UVB, qual o papel da UVB hoje a nível de Brasil. Doutor Márcio, muito boa noite. Muito boa noite a todos os amigos que nos assistem, que nos acompanham, que nos acompanharão no decorrer dessa live. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Espero que eu possa contribuir de alguma maneira com o amigo e com a sua audiência, com informações sobre o Legislativo. Respondendo à tua pergunta, a União dos Vereadores do Brasil é uma instituição de representação política que tem como uma das finalidades proporcionar qualificação para vereadores de todo o Brasil. Ela foi fundada lá no estado de Pernambuco, já há longínquos meio século, e ela tem assim um trabalho muito interessante voltado para a vereança, para o poder legislativo e para a municipalidade como um todo. Então, eu estou na UVB a convite do presidente Gilson fui apresentado à UVB pelo amigo Fernando, que também é administrativo da UVB. Então, eu já estou na UVB há 7 anos. Faço parte do departamento jurídico. Doutor André, 7 anos o senhor acompanhou aí a passagem de alguns presidentes, né? As alterações, essa alternância de poder. O que o senhor percebe aí de diferença nessa alternância de poder aí, dessa questão democrática, das eleições, em relação às câmaras municipais? O senhor que acompanha, está sempre em Brasília e também está visitando todo o Brasil, né? Lembrando aí quem está nos assistindo que o doutor André, ele ministra cursos no Nordeste, no Sul, no Sudeste, acaba justamente aí levando seu conhecimento e apoiando os vereadores a nível de Brasil. Doutor Márcio, assim, bom, até primeiramente quero dizer que estou num quarto de hotel,
entre tantas e tantas viagens, né? Hoje Não acabou para. resultando de que eu tinha compromissos pela UVB. Eu estou no meio de uma viagem, né, de palestras. Hoje eu já realizei 2 painéis e uma reunião. E amanhã eu tenho mais 2 palestras pela manhã e reunião à tarde e à noite também. Então tem bastante trabalho para fazer. E respondendo a tua pergunta com relação aos presidentes, do ponto de vista administrativo, bom, cada gestor tem um entendimento do que é a vida em sociedade, né? E quanto aos presidentes da República, eu passei por 3 presidentes da República, 4, perdão. É o final do governo Dilma, início do Michel Temer, o período do Michel Temer, depois Jair Messias Bolsonaro e agora o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito. Então há uma boa variedade, né? Eu, obviamente, tenho minhas preferências pessoais do ponto de vista administrativo, não do ponto de vista político, porque fazer parte do corpo técnico da UVB não me dá esse direito de ter preferências político-partidárias. O meu trabalho é voltado para o legislativo e para os vereadores. Então, se eu ficar me manifestando partidariamente a favor desse ou daquele, vou acabar gerando problemas. Para mim, não para a instituição, mas para mim. Vale lembrar sempre que a instituição UVB não tem vinculação, os membros da diretoria são pluripartidários, né? Os membros são pluripartidários. Então há que se respeitar todas as diferenças. Voltando ao assunto dos presidentes, bom, uma das coisas que mais surpreende dentre esses 4 é a capacidade técnica dos corpos administrativos, né? Na produção de textos, ou até mesmo na edição de decretos. Então, cada um desses presidentes agiu de uma maneira. Alguns tendo produzido bons textos jurídicos no sentido de auxiliar os municípios, auxiliar os jurídicos, outros nem tanto assim. 2 pontos extremamente negativos nesse contexto todo são a proposta de emenda constitucional visando reduzir o número de municípios, que me parece ser um dos grandes equívocos nesse período, e o outro é a edição de um decreto por parte de um desses governos que acabou unificando o sistema de contabilidade pública, que me parece que também foi um outro grande equívoco que foi implementado através de decreto. Então, tem muitos acertos, vários acertos, as emendas constitucionais que previram a questão das emendas impositivas, que já vem lá de 2015, mas que foram, com o passar do tempo, muito embora sejam ações do Congresso Nacional, mas que fazem parte do governo como um todo, né, porque o governo acabou apoiando. A emenda da Previdência também tem uma série de problemas, mas é um avanço, precisamos ir avançando. A própria reforma tributária agora, que ainda é muito discutível para uma série de situações, mas são avanços que estão sendo realizados. Então, tem muitos acertos e boa parte da população, às vezes, prefere entrar na discussão mais rasa dos mandatos, né, do que necessariamente discutir aquilo que é relevante. Mas tem bons acertos, alguns equívocos, mas em boa parte das questões houve bons acertos. Afora a questão da pandemia ali, que eu acho que é uma exceção da exceção, que a história vai falar sobre esse ponto específico, que esse aí não é acho que não é muito aconselhável tratar, porque gera uma série de divergências, mas também é um período que talvez no futuro a gente vá olhar de uma outra maneira, com outros olhos. Mas existe do ponto de vista dos mandatários da União bons trabalhos. Alguns nem tanto, mas na média são bons trabalhos que foram feitos em prol da sociedade. Eu acredito que o lado bom da pandemia muita coisa foi acelerada durante aquele período, né? Eu acredito que dentro do período da pandemia nós progredimos muito num período extremamente curto. Fomos obrigados a legislar, principalmente a acelerar alguns passos que a administração pública está acostumada a fazer mais lentamente e de forma muito burocrática, e nós que somos advogados, a gente acaba até sofrendo com isso de determinada forma, né, doutor André? Hoje,
O que o senhor percebe aí? A gente sabe o seguinte, normalmente a gente tem muito sim, região sul, região sudeste. A questão legislativa das câmaras, o senhor percebe, ó, o trabalho que é feito no Paraná, onde eu estou, é o mesmo trabalho, por exemplo, que é feito no Nordeste? A preocupação dos legisladores municipais é a mesma nos vários pontos do país? Como que o senhor vê isso aí? O senhor que viaja muito e justamente até mesmo dizer para vocês aí, o André viaja, ele justamente é uma pessoa que é ligada à questão de alteração de regimento interno da Câmara, lei orgânica, a especialidade dele é fazer justamente essas atualizações. O senhor vê essa diferença de região? Diverge a preocupação dos legisladores municipais? Olha, essa é uma questão bem interessante, né? Na terça-feira, agora no início da terça-feira, eu fui testemunha num processo de improbidade movida contra 2 colegas nossos, em razão de um processo de inexigibilidade de licitação para a contratação de trabalho técnico, né? Para assessoria de Câmara. E eu até falei isso, questionado pelo representante do Ministério Público, sobre essa necessidade de que, às vezes, é preciso entender a região para aplicar a norma, de certa maneira. O Brasil é um país continental, gigantesco. Aqui no Rio Grande do Sul tem um entendimento que por muitos anos vigorou e foi defendido por muitas pessoas de que havia necessidade de dividir o país em vários. É um grande equívoco, histórico, inclusive, que a gente não pode mais nem imaginar. Mas assim, considerando o trabalho legislativo, ele é igual no país todo, em razão, né, das próprias regras constitucionais, que então estabelece o processo legislativo que deve ser seguido por todas as câmaras e todos os vereadores. Agora, como cada câmara e cada vereador age é muito peculiar. Porque eu não tenho como comparar o vereador Márcio com outro vereador que mora em um rincão mais distante, que não tem tanto acesso à informação, que não tem qualificação profissional, não tem graduação. Ele tem uma outra maneira de se atentar às próprias regras. Ele tem uma outra interpretação dessas regras, até porque elas são permitidas, né, em alguns momentos. Claro que aquilo que é de obediência obrigatória não tem muito o que fazer. Mas a forma com que cada vereador se comporta com relação a essas regras é muito distinto, porque nós temos vereadoras, principalmente no norte do Brasil, que ou elas se tornam vereadoras ou os seus filhos morrem nas comunidades ribeirinhas a 100 quilômetros longe das cidades. Então há uma necessidade, são necessidades diferentes, são realidades diferentes. Agora, algo que eu tenho sempre me referido nas palestras onde eu apresento, é de que, embora vereador não seja profissão, o trabalho do vereador tem que ser profissional. O trabalho do vereador tem que ser cada vez mais profissionalizado. Ele precisa estudar, ele precisa ser capacitado, e esse é um dever do poder público. Esse é um dever da Câmara Municipal, que tem recursos para gastar com democracia. E esse recurso tem que ser gasto em qualificação do vereador. Não só do vereador, mas do procurador da Câmara, também dos assessores parlamentares, porque não dá para imaginar que o assessor entenda o que o vereador está falando se ele não sabe do que se trata. Então não basta apenas qualificar o vereador, levando para curso, para participar de eventos. Tem que qualificar o assessor, porque o assessor também precisa estar inteirado com o que acontece. E senão ele não tem a mínima ideia de como executar né, sugestões ou até mesmo pedidos que o vereador lhe faz para que ele possa apresentá-lo durante as reuniões plenárias. Então, são realidades diferentes, sim, o Brasil é continental, são 5 grandes regiões, tem realidades completamente, né, opostas, mas é necessário de que... preciso dizer que vereadores que às vezes estão em rincões bem distantes fazem trabalhos muitas vezes melhores do que quem está em grande centro. Mas não significa que essa é uma verdade absoluta. Porque cada vereador age conforme a sua possibilidade. E eu acho muito bacana de que todos busquem conhecimento de alguma maneira para poder desempenhar essa função que é indispensável para a sociedade. Sem vereador não tem sociedade, não tem democracia, e democracia é um produto de primeira necessidade na prateleira do cidadão. Eu acredito que
o que você falou, André, é de extrema importância, principalmente a questão da representatividade, né? É algo assim, eu falo que o vereador ali não é cobrado muitas vezes, até mesmo aquela questão, né, de que ele tenha um conhecimento maior, ou de que ele tenha uma formação num curso superior. Mas é claro, eu principalmente acredito que um vereador que tem um curso superior, que ele tem uma formação, ele justamente tem a possibilidade de representar melhor o exercício da sua função dentro da Câmara Legislativa. O que eu vejo, assim, eu estou no meu primeiro mandato, eu tenho ali uma facilidade, porque passei, fui procurador-geral do município, e queira ou não queira, a gente tem uma especialização, a gente debate assuntos que, em determinados momentos, outros vereadores que têm um conhecimento menor ou que não tem um trabalho na área jurídica, ele acaba tendo uma dificuldade maior. Mas o que a gente vê muitas vezes na prática, que se criou uma cultura no Brasil de que o vereador ele tem que ser assistente social, né? E esse é um problema muito grande e não é exercício da função do vereador. Porque eu falo assim, às vezes a gente está em roda de amigos, está batendo um papo, já aconteceu de vereadores falar assim, rapaz, esse mês aí eu não tenho nada. Por quê? Porque criou-se aquele costume de pagar a conta de água, pagar a conta de luz, né? Até, André, tem um fato curioso no meu mandato. Eu trabalhei, fui sócio de um vereador que foi presidente da Câmara, inclusive por 3 oportunidades ele foi presidente. E ele trabalhava muito nessa questão de assistencialismo, tudo, mas tinha uma formação em nível superior, mas fazia muito isso. E quando eu fui eleito na primeira semana, foi uma senhora lá pedir pedra e cimento para ajudar ela a terminar uma casa. Aí eu atendi ela, conversei, só que, para surpresa dela, ela não se lembrava de mim. Mas eu tinha lembrança da pessoa dela. E eu falei para ela o seguinte, olha, mas essa casa, a senhora não terminou ainda? Porque quando eu trabalhava com essa pessoa, a senhora ia lá pedir já pedra e cimento. Eita! Né? E é claro, o vereador, eu falo assim, ó, eu, no meu entendimento, André, eu penso assim, a partir do momento que o cidadão precisa ir à Casa de Leis, precisa bater a porta do Poder Executivo para conseguir uma vaga na creche, para conseguir um exame de saúde, é porque, me perdoe aí na minha forma de me expressar, mas no meu pensamento, eu acredito que nem Poder Executivo e nem Legislativo estão funcionando de forma correta, né? Porque se eles funcionarem, tiver a vaga em creche, né? A gente sabe que o problema de saúde, você que anda muito, ele abrange todos os municípios. Hoje a gente vê até que planos de saúde particular, você tem espera, você tem que agendar atendimento. E a gente vê que a população, ela muitas vezes quer o atendimento na hora. E ela não está errada, porque quem está com problema de saúde, ele quer realmente ser atendido. Mas a gente tem uma dificuldade aqui, por exemplo, muito grande assim. A pessoa vai num posto de saúde, muitas vezes ela faz um exame e quando ela melhora naquele período, ela nem vai buscar o resultado do exame para dar continuidade no tratamento iniciado pelo Sistema Único de Saúde. Então, para a gente conversar, né? É bem delicada essa situação. Nessa minha viagem agora de 2 dias, né, aqui pelo interior do Rio Grande do Sul, eu tô hoje na cidade de Davi Canabarro, na região da produção aqui no norte do Rio Grande do Sul, próximo a Passo Fundo, tá? Entre Passo Fundo e Lagoa Vermelha, uma micro-região aqui, muito próspera, inclusive. Muito parecida aí com a região de vocês, no Paraná. Inclusive, Até na muitos minha... gaúchos saíram daqui para ir, né? Na verdade. Eu passei esse último Natal agora de 2022 em Lagoa Vermelha. Tá, tu vê que louco, né? Bem próximo aqui, deve ser uns 60, 70 quilômetros, acredito, não muito mais do que isso. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, a tua colocação referente à situação entre a necessidade de que vereadores e
executivo municipal, então poder legislativo e executivo trabalhem de forma harmônica, porque é isso que está no texto constitucional, ele é indispensável para que o município possa prosperar. E hoje eu falando para as crianças na palestra que apresentei sobre o projeto legislativo na escola, eu usei uma metáfora que eu já tenho usado há algum tempo para poder mostrar para as pessoas a importância não só dessa relação entre legislativo e executivo, mas também a relação e afastar o fato de que há que separar duas coisas, né? Como, por exemplo, direita e esquerda, gremistas e colorados. Hoje é dia de Grêmio, inclusive. Vou torcer para dar tudo certo. Eu estou numa aflição medonha. Mas, enfim, a forma de se explicar a importância do legislativo e do executivo, do quanto eles precisam ser harmônicos, é muito simples. Basta imaginar um prato com um bife e uma faca e um garfo. É bem simples. Se você imaginar que só o executivo pode resolver o problema do teu município, pega a faca e tenta cortar o garfo só utilizando uma mão. Usar a faca só utilizando uma mão. Se você acha que só o legislativo é importante, pegue o garfo, espete o bife e tente comer aquele bife sem cortá-lo. Você vai perceber que não vai conseguir nem num primeiro e nem no segundo momento. A faca só corta se afiada e calçada em um outro instrumento chamado garfo, que é segurado pela outra mão. Então, a mão que corta não é a mais importante. Ela é importante quando tem algo que dá sustentação para o corte. E o legislativo e o executivo podem ser comparados a esse ato de ingestão, de comer. Você só pode exercer as atividades municipais de forma adequada quando o legislativo dá o suporte adequado para que o executivo execute as ações que são planejadas. Então, sem um legislativo forte e pujante, com pessoas comprometidas comprometidas, inclusive, com as ações do executivo, nada vai dar certo. Vai ser cada um puxando para o seu lado, sem resultado algum. Então, assim, às vezes as pessoas imaginam o seguinte: não, mas a coisa mais linda lá na Câmara, uma briga sem tamanho. Não, não está não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que está acontecendo é um grande desperdício de tempo. Não se chega a lugar nenhum brigando. Você tem que discutir, conversar. E o parlamento é um lugar de diálogo. Independente das opiniões, né, das cores, dos sabores políticos, é um local de diálogo e de encontro de soluções. Então, há de se ter muito cuidado com relação às ações do legislativo, porque um legislativo fraco tende a enfraquecer o executivo. Um executivo fraco tende a tornar medíocre o legislativo. Então, não dá para imaginar que alguém se torna um grande prefeito de uma cidade tendo vereadores inexpressivos no parlamento. Quanto maior a expressão de representação, inclusive no parlamento, mais forte vai se tornar o executivo. Porque ele vai ter muitas outras condições de poder atingir as finalidades que ele imaginou e que ele prometeu lá no palanque. E os vereadores é a mesma coisa. Um prefeito forte, dinâmico, proativo, vai ajudar muito a Câmara, e a Câmara, vice-versa, vai ajudar muito o executivo. E quem vai sair ganhando a população? Você falou algo muito legal, sensacional o seu exemplo aí que você trouxe. E você tocou num assunto aí de extrema importância, que é a harmonia, né, entre legislativo e executivo. E aí nós temos aí o judiciário. André, você andando, como que está essa questão que a gente está vendo? O ativismo judicial, né? Muitas vezes o que a gente, eu principalmente, você advogado, a gente tem visto aí que órgãos do judiciário estão avocando, trazendo para eles a responsabilidade de legislar, né? E que não é a responsabilidade deles. Como que você tem visto isso a nível de Brasil no exercício aí do teu papel de advogado e dentro do jurídico da UVB? Olha, o que causa é bastante espanto, né? O que mais se vê são pessoas desqualificadas ocupando cargos na esfera do judiciário, e eu posso dizer isso sem nenhum tipo de receio, né? Pessoas que não têm o entendimento adequado da norma e acabam agindo em
razão da independência com a incompetência descomunal. Tá? Então, assim, não, independente do cargo que você ocupa dentro do judiciário, você tem que ser comprometido com o resultado da sociedade. Eu costumo dizer que o Brasil só será passado a limpo do ponto de vista da corrupção quando o judiciário for passado a limpo. Não é a política. As pessoas se enganam. As pessoas têm um engano muito grande de que é na política realizada dentro dos palácios e dentro dos plenários que ocorre a maior parte de atos de corrupção do Brasil. Não é. Pelo contrário. Pelo contrário. Não. Obviamente que nós temos excelentes representantes do judiciário brasileiro e a sua grande maioria composta por homens e mulheres honradas, que exercem na plenitude as suas funções. Mas existe uma parcela, e essa parcela é considerável, de pessoas que não estão imbuídas e não estão voltadas a atender às finalidades do Estado, principalmente quando se trata de município, quando se trata de vereadores e de prefeitos. Na verdade, estão ali para atingir os seus fins pessoais. Basicamente para inflar ego, para aparecer na mídia, para ganhar os seus 15 minutos de fama, intentando ações completamente descabidas, graças ao Congresso Nacional, que hoje nós temos uma lei que inibe um pouco, né? As leis, principalmente a lei de improbidade, que retirou a figura culposa da denúncia, né? A possibilidade de denunciar pela conduta culposa, que acabou restringindo um pouco o ímpeto do Ministério, de boa parte dos membros do Ministério Público, e também a figura do abuso de autoridade. Porque o que mais se viu até a promulgação dessa norma, o que mais se proliferou foram ações basicamente voltadas às vontades pessoais do julgador, com ações que diziam tão somente as vaidades pessoais, que não estavam vinculadas à resolução do problema, e sim garantir que o juiz tivesse acesso a entrevistas, que desse palestras. A gente viu isso no Brasil por um bom tempo. Então, os exemplos estão aí para quem quiser ver, não precisa fazer muito esforço. O ativismo judiciário ele é prejudicial, porque em determinado momento se demonizou a política, e não se pode demonizar a política. Atos equivocados de pessoas que ocupam cargos públicos devem ser julgados dentro das regras. Não se deve aplicar o rigor excessivo e nem ser leniente, mas aplicar os rigores que a lei estabelece, aquilo que é estabelecido em lei. Mas também não é permitido para os agentes do judiciário agir ao bel prazer. E o que mais se vê é isso. E nós temos aí situações onde inúmeros representantes do Ministério Público tendem a objetivar quase que uma cadeira junto à mesa diretora das câmaras municipais, obrigando presidentes de alguns legislativos de cidades menores a fazer o que o promotor quer, do jeito que ele bem entende, sob pena de ter contra si a abertura de inquéritos civis ou até mesmo de denúncias por suposta improbidade. Então tem de tudo. Obviamente que ainda precisa evoluir muito no Brasil, o judiciário brasileiro ainda carece de muita informação sobre a atividade pública, tá? Sobre os vereadores especificamente, não conhece, a grande maioria dos representantes do Ministério Público do Brasil não conhece a vereança, não fazem ideia do que é atividade municipal, mas enfim, faz parte do jogo, é preciso que eles também evoluam, né? Mas que o Brasil, diferente do que boa parte da população entende, só será passado a limpo quando os órgãos do judiciário forem colocados na mesma mesa de debate e que todos sejam olhados com os mesmos olhos, assim, retirando não só da política, não só demonizando a política, mas também colocando em outras esferas esse crivo de comprometimento que às vezes a gente vê que não tem. E principalmente a gente viu aí essa tentativa que foi impedida, né, de ter a CPI da Lava Toga, né? Eu penso o seguinte, igual um processo investigatório, ele é excelente para qualquer esfera do poder, porque ele traz muita coisa limpa. E se você não vê problema, se você não tem temor, se está tudo correto, eu vejo no meu entendimento que não há o porquê se impedir uma CPI
que é justamente um procedimento investigatório, de se ouvir pessoas, de você se aprofundar. E isso foi tentado e não conseguimos. E a gente vê que o que está acontecendo? O que não se consegue, e nos entristece muito, é que a ordem... eu sempre imagino o seguinte, André, até falei esses dias, né? Um absurdo a gente ver, por exemplo, um mandado de prisão expedido pelo STF. Porque eu penso sempre o seguinte, na minha visão de advogado, se o STF expede um mandado de prisão, a quem que nós vamos nos socorrer com um remédio jurídico para reverter essa situação? Lembra desse ditado antigo, né? Tem um ditado antigo no direito, é que quando não tem mais o que fazer, recorre para o Papa. Esse ditado ele é bem presente porque lá no período medieval da história, quando o rei tinha decisão sobre a vida das pessoas, quando ele decidia pela morte de um dos seus, a pena capital em relação a um dos seus vassalos, o recurso que tinha era para o Papa. E às vezes é assim que eu imagino. Você vê, tem alguns colegas que têm seguidamente me questionado e me dito o seguinte: olha, o Código do Processo não serve para absolutamente nada, né? Porque deu ao juiz a liberdade de fazer absolutamente tudo. O que é um erro, né? Está na regra, tem que cumprir a regra, ponto. E aí... E eu falo o seguinte, né, André, o que você falou, seja um Código de Processo Penal ou um Código de Processo Civil, porque nós muitas vezes no exercício da advocacia, a gente vê que os prazos são estabelecidos somente para nós, né? E que para eles não existem, né? Então, não existe. Sabe o que acontece? Olha só, isso tu vai concordar comigo. Isso é uma coisa assim que a sociedade... É por isso que eu digo que a sociedade precisa entender também como o judiciário funciona. Uma das coisas que é muito recorrente com relação aos prazos é o juiz mudar a conclusão de um processo, mudando o nome do despacho que ele vai dar. Ele muda de despacho para sentença. E ele renova o prazo para concluir aquele processo, e aí fica eterno. Cabe ao advogado reclamar para o Papa, né? Na verdade, cabe uma vez. Conselho Nacional. Mas uma das coisas um ponto bacana para falar sobre essa questão do judiciário é lembrar as pessoas, para aqueles que ainda não têm essa noção, de que algumas das ações que são hoje tidas como de vanguarda iniciaram para coibir atos do judiciário. E uma delas, e talvez a principal, é o nepotismo. A súmula 13 do STF nasce lá no Conselho Nacional de Justiça para impedir que juízes e promotores troquem favores nomeando parentes seus. Nasce lá. E só se torna a súmula 13 porque, raivosos contra essa decisão do Conselho Nacional de Justiça, a Associação Nacional dos Magistrados busca a declaração de constitucionalidade do ato e consegue a edição da súmula 13, que estende a todas as esferas do poder a vedação, a nomeação de cargos de parentesco até o 3º grau. Então, há muita coisa para ser feita, há muito demônio para ser caçado, e não é só na política. Tem muita coisa para a gente verificar, e que às vezes o judiciário tende por ser o último e grande baluarte da defesa dos direitos do cidadão, acaba por esconder as suas mazelas, e que são inúmeras. Óbvio que, mais uma vez, a que se referir, tem muita gente boa, uma grande maioria. Mas existe uma minoria que faz um estrago sem tamanho. E aí você vê perpetuar inquéritos policiais sendo abertos para processos cuja a realização não se dá por inquérito. Órgãos de Ministério Público Estadual impetrando pedido de impeachment de vereador que não tem legitimidade para fazer. Então, e tem de tudo. Órgãos ministeriais tentando negar vigência à repercussão geral do STF. A gente vê um leque muito grande, né, de ilegalidades, principalmente quem deveria zelar pela aplicação da legalidade, né, porque caberia ao judiciário fazer isso. O doutor Marinoni, que é um grande processualista, tu conhece o trabalho dele, diz que aquele que nega o princípio nega a norma, né? Então, quando o judiciário nega uma decisão, quando algum órgão de primeira instância ou de segunda instância nega uma decisão da Suprema Corte,
independente de qualquer que seja ele nega a própria decisão, ele nega o próprio fato, ele nega a própria lei. E isso causa espécie, isso causa espanto, às vezes, em muitas situações. E o grande prejudicado nessa situação toda são vereadores de cidades menores, que não têm um corpo técnico ou não têm qualificação para dizer o seguinte: desculpa, mas você vem só até aqui. Você não tem possibilidade de interferir nas minhas atribuições, porque as tuas atribuições são outras. Você não pode fazer. Então, a gente tem vê isso acontecer aos montes pelo Brasil. André, a gente falando sobre esses fatos, questão de legalidade, legitimidade, né, os princípios que norteiam a administração pública, a gente tem muito aquela falsa percepção, e principalmente quem não tem conhecimento, de que o vereador ele é impedido de legislar gerando gastos, né? E você domina muito bem isso, leva isso daí muitas vezes nos cursos. Como que é aí? Fala para quem está nos assistindo. Afinal de contas, o vereador pode legislar gerando os gastos ou não pode? Sempre pôde. Sempre pôde. Desafio qualquer ser humano do planeta Terra. O vereador brasileiro sempre pôde legislar gerando gasto. Nunca constou uma única linha em nenhuma Constituição brasileira impedindo que isso acontecesse. O que se tem é um entendimento equivocado que se dá no início do Brasil, no início do Império Brasileiro, que é quando nascem os orçamentos, imaginando de que se o parlamento não cria o orçamento, ele não conhece o orçamento, e por não conhecer, ele não poderia criar alguma despesa, porque ele não tem esse entendimento. Mas isso é um absurdo, porque se é a Câmara de Vereadores que vota o orçamento, é óbvio que ela conhece o orçamento, porque ela que cria a peça orçamentária, o orçamento municipal. O executivo apenas encaminha o esboço, é o planejamento. Quem entrega o orçamento para ser executado é o parlamento municipal. Então, negar ao legislativo a possibilidade de apresentar um projeto que gere despesa é uma heresia sem tamanho. E principalmente quando o procurador da Câmara, o próprio jurídico da Câmara, dá o parecer ali negando o prosseguimento. Com todo do respeito, procedimento. O colega tem que estudar, né? Aí o colega tem que estudar um pouquinho. Me desculpem a falta de modéstia aqui, mas o colega precisa ler algumas decisões e precisa entender um pouquinho. Colegas que fazem isso, se você é colega que dá parecer dizendo que o vereador não pode apresentar projeto e desconsidera de que o projeto tem previsão orçamentária, mesmo que de forma genérica, e que ele não entra no rol das iniciativas privativas do chefe do executivo, e que é uma competência municipal, desculpa, precisa estudar um pouco mais. Não, você não pode fazer isso com o vereador, você não pode impedir ele de representar a população e apresentar propostas legítimas. Não faça. André, é um descaso. Já se deparou com algum regimento interno que tivesse lá o artigo que proibisse o vereador de legislar gerando gastos, atribuindo isso somente ao Poder Executivo? Os regimentos internos das casas são, assim, são pérolas à parte, em alguns casos, né? Porque você tem ali a possibilidade de pessoas que não têm a compreensão do todo de criar a todo momento, porque o regimento é uma resolução e se vota por maioria simples, de alterar a qualquer momento, conforme o sabor do vento, o sabor do momento, alterar e criar uma regra para albergar a vontade daquela maioria que está estabelecida. Então tem de tudo, absolutamente de tudo. São regras, às vezes, inaplicáveis do ponto de vista republicano, que dirá processual legislativo, né? Não são nem republicanos. Imagina com relação à obediência aos princípios constitucionais e também a possibilidade de atender ao processo legislativo municipal. André, tem muita coisa. Você fazendo parte, você falou aí, né, das pérolas que a gente costuma ver nos regimentos internos, você que está na UVB, tem contato com o Brasil todo, qual assim, a maior surpresa que você já viu dentro de um regimento interno, que você pode trazer assim, que você se lembra, fala, Marcos, olha, eu vi esse exemplo aqui que eu fiquei completamente abismado com o que estava prevendo o regimento interno. E aí você falou assim, não, isso aqui tem que ser mudado, isso aqui é impossível de estar aqui regimentalmente dentro de algo que
que deve aqui da direção dos vereadores. Tem algum que você se lembre assim que fugia a essas regras que são determinadas hoje? Bah, tem muita coisa, tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu não vou lembrar especificamente de algum, porque o trabalho com atualização de lei orgânica e de regimento, ele é maçante. Você tem que ter uma capacidade, não só eu, mas tem outros colegas que fazem esse trabalho e falam a mesma coisa, você tem que ter uma capacidade de concentração muito grande, porque são 2 textos importantes para a Câmara, tanto De a lei extrema importância. que organiza o município, quanto a lei que organiza os trabalhos do Legislativo, né? Se você não tiver uma conversa adequada entre essas 2 normas, uma que organiza e a outra que estabelece essa relação interna corporis, você causa um prejuízo gigantesco. Mas principalmente aquelas matérias que dizem respeito à publicidade. Essas são as principais, né? As matérias, aquelas partes textuais que se referem à possibilidade de tramitação de projetos sem que passe pelas comissões. Essas são as mais complicadas, porque a gente ainda não consegue tirar de dentro do seio do legislativo essa ânsia de aprovar a todo custo projetos sem estudar. E isso gera um descrédito, a bem da verdade, da sociedade para com o vereador. Porque é como se ele tivesse nojo do processo legislativo, né? Tipo, ó, vai de uma vez, saia daqui, não quero te ver. É algo que eu assim, eu falo, até eu fico muitas vezes triste de ver algumas coisas, porque a gente sabe, o chamado regime de urgência, né? Que tudo, às vezes, regime de urgência. Tudo vem com regime. Tocou num assunto fantástico. Tudo vem ali. Vou te responder, então, a pergunta qual é o mais absurdo, é o regime de urgência urgentíssima. Isso é o absurdo do absurdo do absurdo do absurdo depois que virou a esquina. Não existe regime de urgência urgentíssima. O regime de urgência constitucional tem uma finalidade específica e tem que ser seguido. E ele serve, então, somente para o chefe do executivo para apresentar matéria que entende que é urgência e cujo a votação tem um prazo específico e que ele sobresta todas as demais votações. A urgência urgentíssima é uma ficção criada por algum maluco que imagina que, em razão da urgência urgentíssima, você pode votar qualquer coisa sem que você cumpra o princípio da publicidade, sem que você não cause surpresa no cidadão que vê do dia para a noite uma lei sendo colocada dentro do ordenamento jurídico municipal, causando estragos sem tamanho. Então, a urgência urgentíssima, com certeza, é o pior absurdo que eu já vi. André, hoje a gente sabe aí que a lei de licitação mudou. Eu vejo com bons olhos, e principalmente que eu falo para muita gente que hoje ela vai exigir muito do Poder Executivo, porque realmente o gestor vai ter que ter uma organização maior. Ele tem regras a seguir. Como que você aí tem visto isso também como advogado e à frente da UVB? Você comunga desse pensamento meu que foi melhor essa alteração? Ela trouxe algumas regras que facilitaram e principalmente que vão exigir uma organização e uma gestão maior, porque ali no início do ano o gestor já vai ter que apresentar o que ele prevê para o ano todo. Eu acredito que são instrumentos como esse, tá, que vão trazer para a administração pública a profissionalização do gestor. Vamos parar com o amadorismo, tem que parar com essa história de decidir comprar um carro aos 49 do segundo tempo. Outra coisa, né? Tem que parar. Passa o começo, passa o orçamento, vem aquelas licitações ali, que alguém fala e ele resolve fazer uma compra, uma licitação de imediato, sem fundamentação e sem organização, sem um projeto, né, dessa aquisição, até mesmo de uma obra. E ele resolve fazer ali do nada. É que às vezes aparece um gênio saindo esfumaçante de dentro de uma lâmpada, fazendo uma proposta miraculosa para o gestor, e o gestor, encantado pela flauta mágica, acaba que deu os ratos seguindo o caminho dos comuns, né?
Então, é preciso que se tenha planejamento. Alguém que atua de forma profissional tem planejamento, decide fazer alguma coisa e faz de forma ordenada. O gestor público tem que ficar atento a isso. A nova lei de licitações impõe a obrigatoriedade de um plano de compras. Você tem que seguir esse plano de compras. Senão vira tudo mais do mesmo. Não adianta ficar editando norma a todo momento, que não nos leva a lugar nenhum. Então, principalmente agora a obrigatoriedade do ECP, né? Que vai trazer aí a obrigação de você ter um estudo técnico explicitando o porquê daquela aquisição. Sim, que é o melhor, né? Você vai comprar algo que realmente vai atingir a finalidade. Isso vai cumprir o princípio constitucional da eficiência. Seja eficiente. Você vai conseguir resolver o problema da sociedade. Se é um carro que nós precisamos comprar, diga por que tem que ser aquele veículo, qual a finalidade que ele vai atingir. O trabalho técnico vai resolver. André, veja que interessante. Eu me deparei com uma situação, conversando com uma pessoa, e num dos cursos, né, eu conversando com ele trabalha no setor de licitação. E eu falei para ele assim, conta para mim, como que você entrou no setor de licitação? Agora olha o que aconteceu. Ele falou, não vou me surpreender, tenho certeza. Não. Ele falou o seguinte, eu fui aprovado no concurso, eu estava dentro do setor mais ou menos com uns 20, máximo 30 dias de trabalho, e falaram que eu tinha que ir para o setor de licitação. Porque eu não me surpreendo. Pegou um agente administrativo sem nenhuma qualificação e diz, vai lá comprar. Vai fazer um edital para comprar 5, 6, 10 milhões. Exatamente. E a pessoa recebe meia dúzia de pataca, não sabe nem por onde começar. E aí o desperdício do recurso público começa a ser propagado dessa maneira. O que eu fico o servidor tem que ser qualificado. O que eu fico mais assustado, André, o que você falou, a qualificação, e o que eu fico mais assustado é que isso não acontece só com essa pessoa que me falou isso. Isso acontece em todos e vários municípios de todo o nosso país, né? O cidadão entrar, passar num concurso e ele ser colocado numa função técnica que ele não tem conhecimento, né? O concurso público às vezes passa, me perdoe te interromper, mas às vezes as pessoas têm a falsa impressão de que o concursado adentra o serviço público sabendo o que fazer. Na verdade, foi só um processo de seleção, só isso. Selecionou-se dentre aquelas pessoas alguém que tinha as melhores condições de exercer o serviço público. Agora, se ele vai ser um comprador, ele precisa ser treinado para ser um comprador. Se ele vai trabalhar no órgão de controle interno, ele vai ter que ser preparado para fazer essa função. Então, uma coisa que eu defendo muito, e eu acredito que devia ter regulamentação e a gente não vê, é o seguinte, um procedimento dentro administrativo de demissão por não produção de servidor público. Você quer quebrar os servidores efetivos, né? A intenção é essa. É fazer com que na sequência aqui chova servidor efetivo dizendo não, vamos retirar a nossa estabilidade. Não, eu comungo do mesmo pensamento. Porque eu falo assim... De alguns grupos de trabalho... Não, a questão porque eu falo assim, a estabilidade, eu falo assim que aí vem aquela... claro, tem servidores públicos excelentes, igual você deu o exemplo no judiciário, a gente tem magistrados excelentes, membros do Ministério Público excelentes, mas infelizmente temos aquele que quer somente o quê? E eu falo isso até no mercado privado, né? Que a gente fala assim, a pessoa quer o emprego, não quer o trabalho. O concurseiro, né? Alguns concurseiros, porque existem pessoas que fazem vários concursos na tentativa de buscar uma condição melhor. E o concurseiro, aquele concurseiro raiz, na verdade, ele só quer o melhor para ele. Uma pessoa que faz vários concursos, ele acaba por travancando a vida do setor público. Porque ele faz um concurso e esse concurso dá um salário de 1x para ele. Aí ele não contente com isso, ele faz mais vários concursos. E ele vai deixando, conforme ele vai passando, progredindo nos concursos, ele vai deixando espaços em aberto e gerando para a administração um custo elevadíssimo. Então, tem muitas discussões do ponto de vista administrativo que às vezes são deixadas de lado.
e se endeusam determinadas figuras e se demonizam outras, quando, na verdade, às vezes, boa parte da ineficiência pública se dá pela própria sistemática que muitos defendem como sendo a melhor. Né? Então, às vezes, o concurso público é um problema. Em algumas situações, ele é problema para a administração. Tá? Mas, obviamente, que se isso fosse parte de um corte, do que a gente falou agora, nós seríamos apedrejados em praça pública. Porque as pessoas acreditariam que nós seríamos contra, que eu e você sejamos contra o concurso. Muito pelo contrário, o concurso público é um excelente instrumento de acesso ao trabalho. Tá? Mas ele não é um único instrumento adequado e ele também não serve como baliza para designar um servidor para fazer um trabalho técnico relevante. Esse, mesmo adentrando o serviço público, através de concurso, ele tem que ser qualificado, independente de qualquer coisa. E eu falo o seguinte, determinadas áreas da administração pública não funcionam porque tem aquela pessoa que tem estabilidade, que ele não tem uma produção elevada, e o gestor faz o quê? Ele se livra do problema fazendo muitas vezes o quê? Eu vou colocar esse cara nesse setor aqui, que ele não produz mesmo, pelo menos ele fica lá quieto e não me perturba, né? E acaba achando que isso é uma punição para o servidor. Exatamente. Né? Nós temos muitas mazelas no setor público, muitas mazelas. É um processo que depende de muitos atores, mas que não pode ser demonizado. E às vezes ele é demonizado e há uma intervenção excessiva do judiciário, acreditando que vai resolver o problema do setor público, né? Principalmente dos municípios. E aí a gente tem intervenção na saúde, intervenção na educação, não só com a aplicação de recursos, mas com a abertura de vagas, e acaba fazendo com que haja um tremendo de um desconforto administrativo, para não falar num grande problema, né? Porque aí você vê alguém que não faz parte do planejamento. Já não temos um planejamento tão bom assim. E aí você vê outras pessoas interferindo, aí que o planejamento vai para as cucuias mesmo. Então, nós temos bastante para discutir sobre o setor público, sobre municípios, sobre vereadores, e a sociedade precisa discutir. E aqui fazendo o merchan do programa da UVB, que é o Legislativo na Escola, esse é um instrumento valiosíssimo. Tentei criar, fiz o projeto para trazer aqui o Legislativo na Escola, né? O projeto até de fazer isso, indiquei para o presidente anterior, a mesa segurou, né? Falando que era criação de gasto e tal, mas por quê? Porque eu falo o seguinte, a gente tem que trazer a participação e preparar essas pessoas para o futuro. Até a UVB entrou em contato com nós depois que a gente esteve aí em dezembro, né? Até lembrar que sinto honrado que foi o doutor André que entregou o prêmio lá pelo meu projeto, né? Para a criação de um centro de atendimento para as crianças autistas. E hoje, André, no município, nós já estamos com 100 famílias, 100 crianças sendo atendidas. E mais, fico muito feliz que o que aconteceu? Agora, cerca de 30 dias atrás, o Poder Executivo também ganhou o prêmio pelo projeto a nível nacional pelo Poder Executivo. Olha só. Entendeu? Que boa notícia, né? Significa que a escolha foi bem feita, né? Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz o resultado, né? A escolha. Levei o projeto de forma despretensiosa para Brasília. Falei assim, vou levar. Eu vi ali, né? Falei, quem sabe aí eles não entendem que o meu projeto é legal, que iniciou no papel e é muito legal isso. Você vê esse trabalho na Câmara, né, André? Porque você faz o estudo, você busca, vê a possibilidade, conversa com o prefeito, né? Conversa com o Poder Executivo, depois da aprovação do projeto, porque também a gente sabe o seguinte, não adianta nada você aprovar um projeto para você só ter mais uma legislação que às vezes não é colocada em prática. Vamos fugir do Brasil, o país da lei que não pega. Isso é um karma que o Legislativo Municipal precisa se afastar. O Brasil não pode ser conhecido pelo país da lei que não pega. A gente não pode decidir se aplica ou não a lei. A lei tem que ser produzida e atingir a finalidade.
100 pessoas foram beneficiadas com o projeto, a lei foi editada de maneira adequada, foi reconhecido nacionalmente do ponto de vista legislativo, já foi reconhecido do ponto de vista do executor, já é um ganho para a sociedade. Tá? Então, assim, às vezes, pensar o problema e tentar encontrar a solução nem sempre corresponde a uma produção de uma lei, porque às vezes você entende no decurso do estudo de que não precisa de lei. Isso se resolve de outra maneira. Mas não se preocupar com as coisas é mais difícil, né? Então, não dá para ficar produzindo lei que não pega. Então, a gente tem que fugir disso. O legislador, ele é responsável pelos textos que ele produz. Responsável socialmente. Juridicamente, não. Porque o vereador é inviolável por opiniões, palavras e votos. Então, ele juridicamente não é responsável pelo texto que ele produziu. Mas socialmente, com o cidadão o qual ele representa. Ele precisa ter um cuidado com as proposições que ele faz. Tá? Ele não precisa ter números. O vereador não precisa ter números. Muito embora alguns gostem. Eu não fico atento, não me atenho aos números das proposições dos vereadores. Pelo contrário, eu me atenho às boas ideias. Pode ser uma única boa ideia durante a legislatura, já pagou todo o período, todo o custo para a democracia. E a lei declara da votação das outras matérias que o vereador já faz de forma cotidiana. Eu falo então, que está valendo. O resultado, né? Você trabalhar pelo resultado e buscar isso daí. Eu acho que isso é de extrema importância. André, nós temos aí poucos minutos, daqui a pouco eles vão derrubar a nossa live. Quero agradecer você. Acredito que nós vamos ter que marcar mais uma live, né? Será um prazer. E vamos aguardar ver. A UVB conversou com nós aqui na Câmara, até tinha agendado a vinda para fazer a Escola do Legislativo em Campo Mourão, naquela programação, e aí depois eles mandaram suspendendo, e nós estamos aguardando. Vamos ver se a gente consegue finalizar isso daí, trazer essa Escola do Legislativo da UVB para o município de Campo Mourão e fazer esse trabalho, que é fora do comum. A gente vê que é de extrema importância, o que você falou, né? Eu acredito que está mais do que na hora da gente levar e demonstrar para a sociedade qual é o real papel do legislativo, qual é a real função do vereador, e para que nas próximas eleições aí a população possa dar uma atenção melhor e escolher melhor os seus representantes, que afinal de contas que é o membro do legislativo que é responsável por atos importantíssimos que a gente sabe, né, que é legislar, fiscalizar, em prol da coletividade. Exatamente. O Legislativo na Escola é um projeto bacaníssimo, tá? Só rapidamente, antes de finalizar, são palestras dedicadas a crianças entre o 5º e o 9º ano. Então, na tenra idade que a gente vai despertando o interesse pelo legislativo e pela política, que é algo importantíssimo para a sociedade, né? Produto de primeira, está na primeira prateleira eu falo que a democracia precisa. O velho ditado, né? Os que não gostam de política permitem que seja governado pelos que gostam. Exatamente isso daí, né? Se os tidos bons não se preocuparem, os tidos maus se preocuparão. Vão ocupar os seus lugares. Então, aqueles que se entendem bons têm que se envolver todo o tempo. Mas é isso daí. André, obrigado. É sempre uma honra falar com você. Eu acredito que alguns dias nós vamos estar juntos novamente aí em Brasília para a gente trocar uma figurinha pessoalmente, e vamos fazer mais uma live em breve aí para a gente continuar nosso bate-papo. Sempre que precisar, estou à disposição de você, Márcio. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E tudo que eu puder ajudar, estou à disposição de todos. Grande abraço. Grande abraço. Excelente noite. Igualmente. Até mais. Tchau, tchau.